vejam que autorizava-se aí a cobrança anual dos impostos. Por isso, essa chamada anterioridade como princípio. A autorização periódica do Poder Legislativo, ela permite, logicamente, dessa forma como exposta, né, a revisão e também o acompanhamento da dinâmica, né, da dinâmica das contas públicas. Logicamente que essa coincidência que ocorre aqui no Brasil, principalmente, entre o exercício financeiro e também o ano civil, então coincide o exercício financeiro com o ano civil, como prevê o artigo 34 da Lei 4.320 de 64, poderá não acontecer em outros países, né? No Brasil, logicamente, existe aí esse arcabouço jurídico que prevê essa coincidência. Na Itália, por exemplo, né? Na Itália, deixa eu ver se é na Itália mesmo, na Itália e também na Suécia, né? Na Suécia, o exercício financeiro, para os senhores terem uma ideia, começa em 1º de julho, né? Julho, começa em julho e termina o dia 30 de junho do ano seguinte. Então, vejo que é diferente, né? Começa no meio do ano e termina no meio do ano. Já em outros países, como Japão, Alemanha, Inglaterra, o exercício financeiro ele vai de abril, né? 1º de abril até o dia 31 de março, né? Nos Estados Unidos, que é talvez a maior potência nesse aspecto, começa em 1º de outubro, e termina o dia 30 de setembro, né? No Brasil, não. No Brasil, começa o dia 1º de janeiro e termina o dia 31 de dezembro. O cumprimento desse princípio, né, logicamente, da anualidade, por isso que nós estamos assistindo aí diariamente nos noticiários a aprovação da lei orçamentária, só se fala em lei orçamentária em função disso, que o período vai acabar agora dia 31 de dezembro e a partir de 1º de janeiro já teremos aí outro exercício financeiro. Então, o cumprimento desse princípio da anualidade, ele torna-se cada vez mais evidente nas emendas das leis orçamentárias, ou seja, estima a receita e fixa a despesa, né, como um princípio maior na questão orçamentária da União, dos estados e dos municípios, para o exercício financeiro do ano de 2022. Então, veja que é o que está acontecendo no momento aí nos noticiários, quando se fala em leis orçamentárias. Observe, logicamente, dá para se observar, logicamente, que os decretos de programação, decretos de programações, melhor dizendo, programações, porque se fala tanto no aspecto orçamentário quanto no aspecto financeiro, logicamente devendo obedecer o que prevê a Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, poderão, logicamente, limitar aquela faculdade que os órgãos têm de empenhar e também de pagar as suas despesas, né? Então, existe essa previsão aí. Então, o princípio da anualidade, ele firma aí um tempo, né? Ele fixa um tempo, ou seja, não pode se fazer dívida para sempre aí, baseado nas leis orçamentárias anuais, né? Temos aí o princípio da exclusividade orçamentária, o princípio chamado também de pureza, né? Então, cuidado com essa nomenclatura pureza, que é o princípio da exclusividade orçamentária. O chamado princípio da pureza ou da exclusividade orçamentária, ele está previsto lá no artigo 165, parágrafo 8º, né? 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, e ele estabelece esse princípio da exclusividade orçamentária, que a lei orgânica, ou seja, a lei orçamentária anual, aquelas 3 leis orçamentárias anuais, e, logicamente, pelo princípio da unicidade, se pronuncia essa expressão consolidada de lei orçamentária anual, né, obedecido ao princípio da anualidade, do artigo 34 da Lei 4.320 de 64, essas leis orçamentárias anuais, melhor dizendo, elas não conterão, não poderão conter dispositivos estranhos
a previsão da receita e também a fixação da despesa. Então, não pode ter nada estranho ao que pode se explicar na estipulação da estimativa da receita, e também não poderá haver nada estranho na fixação da despesa, né? Então, veja que tudo tem que estar perfeitamente explicável com base no princípio da publicidade, em consequência da transparência. Então, são, logicamente, ressalvadas a autorização para a abertura de créditos suplementares, extraordinários, especiais, como já vimos, os chamados créditos adicionais, né? Créditos adicionais. E também a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receitas orçamentárias, né? Aquela chamada sigla ARO, aquela famosa sigla ARO, a antecipação de receitas orçamentárias, logicamente, quando permitidas pela lei, observado aí o princípio da legalidade. Ademais, logicamente, é bom que se fale sempre no que prevê a Constituição Federal, lá no artigo 64, parágrafo único, inciso 1º, a linha D, artigo 64, parágrafo único, inciso 1º, a linha D, quando veda aí a edição de medidas provisórias, olha só, o artigo 64 a vedação, a edição de medidas provisórias para matérias orçamentárias. Então, não pode ter proposta de lei orçamentária por medida provisória, né? Então, somente projetos de lei, quais sejam, logicamente, os planos plurianuais, né, as diretrizes orçamentárias, o orçamento ou os 3 orçamentos e também os créditos adicionais não poderão ser propostos por medidas provisórias ou pela edição de medidas provisórias. Logicamente, sempre é uma boa exceção, que são aqueles créditos extraordinários, conforme prevê o artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal. Artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal, prevê que poderá ser pela edição de medida provisória. Nenhum outro caso mais abarca aí o entendimento constitucional. A lei orçamentária, então, ela deverá conter apenas matérias orçamentárias ou matérias financeiras, né? Ou seja, em outras palavras, dela deve ser excluída ou excluído desse projeto, né? Qualquer dispositivo que seja estranho à estimativa de receita ou estranho à fixação de qualquer despesa. Logicamente, o objetivo desse princípio, né, esse princípio da exclusividade orçamentária, não pode tratar de nenhum outro assunto que não seja orçamento, não é verdade? Não pode tratar nenhum assunto que não seja orçamento, tem um objetivo, logicamente, que é evitar a presença das chamadas, que foi muito citado aí pelo Bolsonaro e pelos deputados e senadores, as chamadas caudas e rabilongos, não é verdade? Causas e rabilongos são aquelas matérias estranhas à lei orçamentária. Então, a pessoa vai lá, o deputado vai lá e tenta colocar alguma coisa no meio, né? O senador vai lá e tenta colocar alguma causa ou algum rabilongo, né? Causa ou rabilongo, e isso foge aí ao princípio da exclusividade orçamentária. O princípio da exclusividade orçamentária diz que a lei orçamentária deve tratar de orçamento. A lei orçamentária deve tratar de orçamento, não é verdade? Então, veja que o fato da lei orçamentária ser vinculada de forma célere no legislativo, dado o prazo constitucional no poder legislativo, né? Dado o prazo constitucional para a sua apreciação, gerou, logicamente, nós já tivemos com essa questão do prazo, comportamentos oportunistas, né? E aí geraram aí as caudas e os rabilongos, logicamente, esses comportamentos oportunistas, pelo que se firmou esse importante princípio, princípio da exclusividade orçamentária, onde há uma delimitação quanto ao conteúdo da lei orçamentária.
O princípio, logicamente, ele restringe o poder executivo, na medida que também restringe o poder